Olá, eu sou a Lúcia Almeida e começa agora mais um Vida em Sintonia, uma conversa por um mundo melhor. Sim, nós acreditamos que de conversa em conversa, de reflexão em reflexão, a gente contribui para um mundo muito melhor para se viver. E olha só, no nosso programa de hoje, uma pessoa muito especial que vai te ajudar a viajar, literalmente. Estou aqui com o Eric Cabral, ele que é da Viagem com Estilo, da empresa Viagem com Estilo. Quem é o Eric? Um viajante que resolveu criar um modo de fazer mais pessoas viajarem. Bem-vindo! Obrigado, muito bom estar aqui com você. Vamos viajar, né? História, vamos viajar. Literalmente, vamos viajar, Eric. Literal. É a forma real e mais fácil de acontecer isso. Quem é o Eric? Além de ser este viajante que ajuda as pessoas a viajarem. Eu trabalho com turismo já há 18 anos. E, na verdade, eu sou um acidente do turismo. Capaz. Literal. Eu estudava para medicina, na verdade, vestibular para medicina, na época que eu comecei a fazer. E eu fiz um ano muito puxado de vestibular para medicina e não passei. Não passei por um número muito pequeno, assim. E aí eu não queria ficar sem estudar, mas não queria fazer outro cursinho, que eu achava muito puxado, muito ruim. E aí fui fazer um curso aleatório para não ficar sem estudar. Uhum. E aí o curso foi turismo. Nossa, de medicina... De medicina caí no turismo, assim. E aí acabou que eu fui mordido, né, pelo tal do bichinho do turismo. E achei muito legal essa ideia de viajar, de trabalhar viajando. E achava que era muito diferente do que o que eu faço. Achava que era só você começar a trabalhar com isso e você viajava, assim, né? Aí, na época, eu falei assim, não... Foi meio que com segundas intenções mesmo, então, assim. A ideia principal era, eu falei assim, não, vou fazer alguma coisa aqui, vou trabalhar com isso que eu viajo de graça, né? A ideia era essa. Mas aí depois, quando eu fui entrando no trade, que eu fui entendendo como é que a coisa funcionava e comecei a ver que existia uma dificuldade muito grande para mais pessoas fazerem aquilo. Existia uma elite real que conseguia fazer aquilo e que o acesso era muito limitado, principalmente internacional. Para o exterior. Uhum. Então, existia uma dificuldade muito grande para as pessoas que tinham interesse. E há 18 anos atrás, quando eu comecei, ainda era mais, né? Quando estava começando a internet, a emissão online, estava saindo do bilhete físico para o e-ticket, né? 18 anos atrás, realmente era muito elitizado. E a coisa estava mudando muito, né? Tipo, você ainda tinha bilhete físico emitido, mas já estava migrando para o online. Mas ainda era uma coisa muito distante. Você fazer um intercâmbio, por exemplo, é uma coisa muito para elite. Viagem internacional era muito para elite, assim. E aí eu comecei a pensar em como que a gente poderia criar mais oportunidades para pessoas como eu, que eram, né, pobre, que só queria viajar de graça. Tinha um sonho. Eu queria viajar de graça, por exemplo, porque eu não tinha nem condição de pagar. Não tinha como sonhar pensando que ia conseguir pagar, que não tinha jeito. Mas pensava como que eu poderia criar uma alternativa para mais pessoas fazerem isso. E aí foi nessa que eu fui começando a trilhar essa ideia. Como é que eu podia criar uma oportunidade? Aí foi, vamos criar grupos de viagem. Mas aí os grupos tinham a questão das dificuldades de pagamento. E aí foi nessa veia que eu comecei a trabalhar mais durante todos esses anos, assim, que foi tentar criar formas para você conseguir pagar essa viagem, que é onde eu estou hoje. Né? Hoje eu sou praticamente uma financeira de viagem. Eu sou a única empresa no Brasil que faz no meu modo de operação de financiamento. Diretamente com a tua empresa. Não é terceirizado. Eu sou o único que financia direto, parcelamento, estendido, 36 meses, só a gente que faz. E sem financiamento bancário, né? A gente faz financiamento próprio mesmo. Então, nós somos pioneiros e únicos que fazemos isso hoje. Então, que a ideia era essa mesmo, proporcionar mais pessoas e mais possibilidade de alcance, né, para essas pessoas conseguirem realizar essa viagem mesmo. Porque parecia ser impossível, tornando possível ali. A gente alcança um público, que é o que a gente gostaria, de pessoas que realmente precisam dessa facilidade de pagamento, mas a gente alcança também um público muito variado, de pessoas que têm condição de viajar, mas aí querem viajar mais, e aí acaba conseguindo com a gente, porque às vezes a pessoa está com o limite todo comprometido em outras coisas, e aí tem o boleto, então ela paga pelo boleto, fica mais fácil pagar, não compromete limite de cartão, por exemplo. Então a gente tem toda a faixa de cliente hoje, desde a pessoa que tem muita grana, a gente tem muito funcionário público de alto escalão,
A gente tem pessoas, empresários, muito empresário que é cliente nosso, e tem a pessoa simples mesmo, a diarista, que paga o boleto lá em 36 vezes e viaja com a gente depois de 3 anos. Via boleto, ela consegue financiar uma viagem? Sim, a gente tem Pro bastante exterior. história de principalmente pessoas mais simples, assim, que fizeram a primeira Inadimplência, viagem. como que funciona? Porque quando você pensa em boleto, né? Não existe, né? Porque Sério? os nossos viajantes, quando embarcam, já embarcam com tudo pago. Vão pagando antecipado. É, eles pagam tudo antecipado. Então, os nossos grupos de 2026, eles estão pagando desde o ano passado. Então, quando chegar em 2026, por exemplo, não tem débito. A pessoa vai para a viagem e volta sem dever nada. E aí até um alívio para ela mesma, né? Olha que delícia. É maravilhoso. Vai viajar Por isso sem que- um peso na consciência. Eu ainda É tenho por isso que a pagar. nossa reincidência é muito grande de viajante. Então, Quem a vai em pessoa, uma quer ir na ela outra. emenda. Hoje a nossa retenção de cliente é muito alta. Porque o nosso cliente hoje, ele emenda uma na outra. Ele termina de pagar uma, pega outra. Termina uma, paga outra. E aí vai Nossa, que emendando. legal isso, Eric. Tem gente que faz anual, bienal, e tem gente que vem a cada 3 anos, por exemplo. Depende muito da Você inclinação vai financeira. criando uma carteira ali de cliente. Tem. A gente tem gente que está com a gente há mais de 10 anos já. Nesse esquema de ir pagando boleto. Você achou a sua veia do negócio, então. Sim. Porque Teve um insight? Teve em algum momento assim, é isso? teve. Na verdade, em 2012, quando eu comecei essa empresa, eu tive uma anterior, depois que comecei essa, que é a Viagem com Estilo, a gente começou com alguns grupos de professores. Então, eu fazia já esse modelo de negócio para professores, para viagens de estudo. Então, eu financiava em boleto bancário para professores. Então, eu vendia cursos de aperfeiçoamento no exterior para professores, mas era um público mais nichado. Eu peguei um modelo que eu tinha e comecei a fazer para lazer. Só que é estendido, né? Ao invés de fazer em 10 vezes, 5 vezes, às vezes, aquele negócio, eu comecei a estender para 12. A nossa primeira tentativa foi 12 vezes, e a nossa segunda tentativa foi 18 vezes, e a terceira tentativa foi 36. Quando a gente colocou 36, a gente pensou que não ia ter adesão. Quando eu lancei a primeira turma de 36 vezes, assim, a gente estava em 2018 e eu estava lançando uma turma para 2021. E aí eu estava em Roma, inclusive, o meu sócio na época me ligou e falou assim, Eric, tem uma lista de pessoas aqui pedindo grupo para 2021. Eu falei, mas será que vai vender se a gente lançar? Vamos tentar. Aí eu criei a proposta e lançamos para a lista. E a gente vendeu tudo. Aí, naquela época, a gente começou a soltar toda a nossa lista com mais de 24 meses. E aí, deu muito certo. E aí, a gente começou a fazer isso meio que direto, assim. O ano passado, por exemplo, foi a primeira vez que nós lotamos um ano inteiro em metade do outro anterior. Então, quando Caramba. foi em maio do ano passado, junho do ano passado, a gente estava com toda a agenda de 2024 lotada. E quase que uns 20% de 2025 lotado e já tinha grupo de 2026 lotado. O ano passado. Então, 2023. Esse ano, agora, maio, a gente já está com 80% de 2025 lotado. E a gente já está com pelo menos uns 30% de 2026 lotado. Sensacional. E essas viagens todas internacionais? Só internacional. Só internacional. A gente tem alguns grupos que vão sair esse ano para o Brasil, algumas rotas específicas, mas muito pequenas e bem selecionadas, assim. Então, acho que, se não me engano, é uma saída para Bonito e uma saída para a Rota das Emoções, que é lá em cima, entre Fortaleza e São Luís do Maranhão. Então, a gente vai fazer essa rota, vai ser para poucas pessoas e vai ser em agosto ali, bem selecionado, assim. Mas não temos rotas, assim, para o Brasil. O foco de você, O foco da nosso empresa é internacional. Todos os países? Hoje a gente só não opera a Oceania. A gente tem todos os continentes, exceto a Oceania. Então, por enquanto, a gente não está fazendo nem Nova Zelândia, nem a Austrália. Mas provavelmente o ano que vem a gente já começa a lançar alguma coisa para Nova Zelândia. E a Austrália a gente deve trabalhar também no próximo ano alguma coisa. Gente, eu estou aqui com o Eric Cabral, que é o idealizador da empresa Viagem com Estilo. Este homem, ele diz que mora em Curitiba, mas eu acho que ele passa férias em Curitiba. A gente conseguiu uma brechinha na agenda do Eric, enquanto ele está de passagem em Curitiba, literalmente tirando férias em Curitiba, no Brasil. E aí depois você já viaja novamente, né, Eric? Já viajo. Eu tô com essa camiseta aqui de um grupo que vai para Portugal comigo agora. Tô indo agora e volto só depois de 45 dias. Então, é bastante tempo de fora.
Tem algum país que é o teu xodó, que você fala, nossa, que legal, vai chegar novamente este país que eu gosto tanto? Eu acho que eu já tive, não tenho mais. Eu já tive. Hoje eu tenho uma ideia principal, assim, que acaba ficando para quando você... É como se trabalha com comida. Você acaba não tendo tanto a tal da comida preferida. Você gosta da comida bem feita, né? Então, acho que para mim a questão da viagem bem feita é a viagem que me descansa, por exemplo, que me agrada. Eu gosto de lugares com praia e lugares tranquilos, sem muito agito, né? E é possível isso? Muito, muito, muito. Eu tenho lugares que eu tenho mais carinho, assim, por exemplo, mas não são preferidos, né? Entendi. Então, vou muito para o sul da França, eu gosto bastante. Na Croácia, eu gosto bastante. Na Mas, Tailândia. então, por outro lado, você tem que acompanhar o grupo. Sim. E aí, você se adequa à necessidade do grupo também. Como que funciona, aliás? Os nossos grupos são assim. A gente tem o roteiro livre. Então, as pessoas podem fazer o que elas acharem melhor durante o dia a dia, mas a gente dá uma proposta diária do que a gente acha bacana fazer pelo que a gente conhece de tudo. Ah, legal. Então, a maioria das pessoas, ou quase todo mundo, acaba ficando comigo ou com um dos meus acompanhantes dos grupos. Porque a gente tem, geralmente, as melhores indicações de onde comer, do que fazer no dia a dia. Então, acaba que o grupo acaba ficando mais junto, assim, nas propostas que a gente faz. Mas tem a flexibilidade da pessoa, se ela não quiser ficar comigo, por exemplo, fazer a própria programação. Tem a liberdade. E essa é uma das coisas que deixa os nossos grupos também diferentes do grupão, por exemplo, convencional. Que ela fica muito livre para fazer a própria programação, ela fica muito acompanhada porque ela está sempre com alguém da nossa equipe que pode auxiliar ela, caso ela precise de alguma ajuda, esteja perdida, ou queira um auxílio para poder fazer alguma coisa que ela queira na região. Ela tem a segurança que precisa. Tem a segurança que ela precisa. A maioria das pessoas que viajam com a gente não fala outro idioma, que é uma outra vantagem também. Como o nosso público é predominantemente mulher, a mulherada tem a segurança de estar... 90% é mulher. É tudo mulher. A maioria delas está sozinha. Então, elas acabam fazendo uma amizade no grupo com outras pessoas que estão viajando. E isso é uma coisa bem legal, porque é engraçado de ver como que é bem espírito feminino viagem, né? É uma coisa mais livre, mais cara de mulher. De curtir a vida, assim. De aproveitar a vida mesmo. Eu sempre falo que é cultural essa ideia de viagem no Brasil para a mulher, por conta do jeito que se ensina aqui, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum. Na Europa é muito comum você ver muito homem viajando, grupos de homens viajando, porque se ensina muito essa necessidade de viajar e isso como cultura mesmo. O cara se forma na faculdade, ele tem que viajar, é uma coisa que faz parte da tradição. Aqui no Brasil, você se forma, um homem, por exemplo, ele tem que comprar um carro. Então, assim, aqui a gente incentiva sempre homem a coisas, né? Então, o homem é muito incentivado a ter coisas. A mulher é pela experiência. E as mulheres são incentivadas à experiência, sempre aquela coisa mais do prazer. Então, não se exige muito da mulher essa coisa de acúmulo de coisa. Então, acaba sendo que a mulher tem uma necessidade diferente do homem e aposta e investe muito mais na questão da experiência. E as mulheres que viajam com a gente, por exemplo... elas, além da grande maioria delas serem mulheres muito mais independentes, buscarem essa ideia da independência também, elas são mulheres que buscam principalmente segurança, né? Porque a gente sabe que no mundo em geral, viajar sozinha sendo mulher é muito complicado. É perigoso. Independente do lugar que você esteja, a gente sabe que o mundo não é um lugar muito, muito seguro, né? Para a mulher. E a mulherada estando junto com a gente ali acaba sendo muito mais legal, faz amizade muito bacana. A nossa faixa etária de mulher é tudo acima de 40 anos. São mulheres que já têm uma história. Tem carreira, a grande maioria delas, são todas mulheres com carreira feita, filho criado, a grande maioria. Então, é aquela coisa de que, assim, cumprir minha responsabilidade, então me deixa aqui que eu vou curtir minha vida, né? Chegou o meu momento. Exatamente. Eu tenho uma amiga que ela acabou de chegar dos Estados Unidos, ela esteve em um evento com a gente e 2 dias depois, agora, ela acabou de embarcar de novo para a Itália. Porque é bem isso, ela está com todos os filhos criados, é viúva e uma vida totalmente bem resolvida profissionalmente, falando, e ela está curtindo a vida dela. Acho que chega um período que acaba sendo o melhor momento dela, né?
Então, a gente tem muitas mulheres assim, que chegam nessa... E hoje, graças a Deus, assim, a mulherada esqueceu esse negócio da questão da idade, né? Então, não tem aquela coisa de, estou velha para isso, ou não combina comigo. Na verdade, graças a Deus, né? Pelo perdeu amor de esse Deus. negócio de que não é da minha idade mais. Não, Elas a idade largam tá tudo. na cabeça, né? Elas largam tudo. Eu tenho umas clientes minhas na casa dos 70 que viaja com a gente. Se divertem muito. O quê? Eu judio, hein? Eu judio dessa mulherada. Eu boto elas para andar das 9 da manhã às 8 da noite. Elas andam, não reclamam. Fazem um rolê legal, assim. A gente, olha, elas inclusive dão um baile em muita menina nova, que é reclamona, que não gosta de andar, que não gosta de fazer nada. Me dá um ranço, inclusive, delas. E as mais velhas são, assim, tipo, muito mais sacudida. Com a energia boa. Com energia boa. Não reclama, tipo, de coisa boba, sabe? Mimimi. Acaba sendo que é uma galera muito melhor de trabalhar, inclusive. Nossa, eu acabo preferindo. Legal. Que bom que você já tem essa noção de público, né? Olha só o que é o tempo de uma empresa, a maturação de uma empresa, né, Eric? Faz diferença. Faz diferença. Tem alguma história que você tenha vivido extremamente engraçada, diferente, ou que você tenha ficado numa saia justa? Algum acontecimento? Tanta coisa. São tantas, sério. É muita. São mais de 10 anos passando vergonha, né? É muita coisa que vai acontecendo durante todo o tempo, assim, em tanto lugar diferente. Uma vez eu fiz uma série de historinhas que a gente mandava para os clientes, assim, de coisas que tinham acontecido nos grupos mesmo. A gente fez uma série de e-mails para mandar para a turma, de coisas inusitadas que aconteciam, assim, porque acontece de tudo, né? E vai de documentação a chegada em hotel, a restaurante, a cultura, né? Tipo, agora pensando em Portugal, por exemplo, que é o nosso próximo roteiro, é muito engraçado a questão da lógica portuguesa. Um dos grupos que eu fiz para Portugal, uma vez nós estávamos numa mesa, tinha eu estava com 20 mulheres, tipo, tudo mulherada, e eu sentado, e aí o garçom chegou, e aí eu perguntei para ele se tinha um prato, ele falou que não. Aí eu pedi o segundo prato, ele falou, não tem também. Aí uma menina que estava do meu lado pediu um prato, ele falou, esse também não tem. Ô, gente. Aí eu falei assim, mas o que tem? Ele falou assim, vai falando que eu vou falando se tem ou se não tem. Aí eu falei assim, mas não é mais fácil você falar o que tem? Ele falou, o que tem, o que não tem, não tem. Essa é a lógica deles, assim, e isso foi uma coisa que ficou pra gente, assim, até hoje. Tem, o que não tem, não tem. O que tem, o que não tem, não tem. E todo mundo desse grupo lembra disso, porque é aquela coisa que fica pra gente, assim, das coisas de viagem e por conta desse impacto cultural do que dá pra gente, assim, né? E você chega num lugar, me dá um pastelzinho de Belém. Ele fala, então você vai em Belém e compra lá, porque aqui é só pastel de nata. Então, tipo... E as coisas que você leva lá, tipo, umas patadas aleatórias, assim. E é coisa de choque cultural e que pra eles é muito normal, assim, esse tipo de coisa que pra gente soa como uma coisa tão absurda, né? Sim. De você ouvir e o cara em pé ali era muito simples. É aquilo, né? O que é óbvio pra mim não é óbvio pra pessoa e é isso. Pra gente como brasileiro, o que o nosso garçom aqui ia fazer? Isso aqui é o que tem. Um garçom brasileiro é muito prático, né? O de lá, não. Ele prefere ficar 1 hora em pé, falando que não tem, que não tem, do que falar assim, o que tinha pra gente. Então, esse tipo de coisa de choque cultural acontece direto. E ainda, mesmo com esse tempo todo de estrada, de experiência, sempre vai acontecer. Sempre que você vive essas experiências inusitadas. Demais. Eu estava na Turquia o ano passado, eu entrei numa loja, eu tô de barba faz um tempo, já uns 2 anos que eu uso barba. E aí eu entrei numa loja e eu andei, e ninguém vinha me atender. Ninguém vinha me atender e é coisa raríssima acontecer isso. E eu parei, tem alguém para me atender? Eu perguntei em inglês, aí o rapaz, você não é daqui. Eu falei, não? Aí você, não, que você parece turco, a gente não atende turco. Aí eu falei, como assim? Essa que é... Na Turquia? Na Turquia, porque como eles ficam muito... Eles lá meio pedem muito desconto um para outro, então eles não... Quando é da turma deles, o cara chega ali, eles não dão bola. Aí eu falei assim, é a primeira vez que eu fui, tipo assim, eu fiz xenofobia de um povo, do próprio povo, então assim, eu nunca vi um negócio desse.
Não fui atendido por parecer da terra, entendeu? Entendi. Aí eu tenho cara de turco. Acabei de descobrir que eu tenho cara de turco na Turquia. Falei, puxa, não tinha passado por isso em lugar nenhum na minha vida. Ô, Eric, quais os primeiros passos para a pessoa que está lá sonhando, que está em casa agora, sonhando em fazer uma viagem internacional e acha impossível? Hoje, o nosso contato é todo por Instagram. Então, a gente tem hoje a gente tem clientes e viajantes em todos os estados do Brasil. Então, a barreira da distância não é uma dificuldade para nós. A gente tem cliente no Amazonas, tem cliente no Rio Grande do Sul, tem cliente na Bahia. Então, hoje a gente tem clientes em todos os estados do Brasil. Então, isso não é uma barreira. Paraná também. Paraná a gente tem bastante. A nossa maior base de clientes hoje é Nordeste e Sudeste. Né? Então, onde vocês onde sendo mais daqui, tem. olha que interessante. Sendo do Sul, a sede sendo no Sul, a nossa maior base é Sudeste e Nordeste. Então, a pessoa não precisa ter problema com essa parte da base, da barreira da distância. Os nossos grupos saem sempre de São Paulo. E todo eu ia mundo perguntar, se concentra nós saímos sempre de São Paulo. E aí, todo mundo que quer entrar em contato com a gente é sempre pelo Instagram. Ela é @viagem-com-estilo. Acha a gente lá. Eu acho sempre ideal que, antes de falar com a gente, olhe bastante material nosso. A gente tem muita coisa, a gente tem muita coisa publicada nas tags fixas, muitos grupos embarcados, tem bastante coisa nossa que a gente traz muito material para saber como é que funcionam os grupos, porque uma das coisas que a gente fala para todo mundo que vem falar com a gente é que a nossa viagem não é para todo mundo. É só para quem gosta de gente. Para quem? Para quem gosta de gente. É para quem gosta de gente. Porque você vai passar 20 dias, 15 dias com um monte de gente. Se você for uma pessoa insuportável, não vai dar. Né? Porque se você gosta de ficar sozinho, se você é chato, se você não é uma pessoa sociável, não é para você. Então, ou se bem aquela importante. Pessoa realmente que gosta de você fazer tem que uma gostar de solitária gente. Mesmo. Tem que gostar de gente. Você tem que gostar de trocar ideia, de estar com outras pessoas. Porque, às vezes, só a ideia de você de você sair de um tédio não é suficiente para você fazer parte de um grupo. E aí, por isso que é tão importante você ver as pessoas ali, porque você tem que ver, será que isso faz parte do meu perfil? Aquilo. Legal. Tipo assim, eu vou sair todo dia com um monte de gente, eu vou estar num monte de restaurante, e tem gente do Sul que tem uma característica, tem gente do Norte que tem outra característica, tem gente do Nordeste que tem outra característica. Então, assim, eu tenho que ser uma pessoa aberta, feliz, entendeu? Eu tenho que saber que vai ser uma experiência incrível, vai ser a melhor experiência da minha vida desde que eu queira. Esteja aberto para isso. Exatamente. E a gente gosta muito disso. Mas isso que eu perguntei, né? Da pessoa que, de repente, está achando que é impossível. É totalmente palpável hoje. Essa viagem. A questão do que dificulta hoje a gente tem um dado do Banco Central que fala que a nossa média de cartão de crédito no Brasil é R$ 1.400 de limite. Ou seja, ninguém parcela uma viagem internacional com R$ 1.400. Nem o voo você parcela mais. Esteja na cabeça dela ser impossível a partir disso. Exatamente. Talvez. Aí, quando a pessoa tem um cartão de R$ 1.400, ela já sabe que não vai conseguir viajar nunca. No nosso caso, a gente traz essa alternativa. A gente traz para essa pessoa essa alternativa de conseguir realizar essa viagem ou em um grupo nosso, ou ela pode fazer o próprio grupo dela. Então, assim, ela tem a família, vamos todo mundo comemorar aniversário na Disney. Então, a gente consegue fazer os grupos individuais para a família. A gente consegue planejar isso com o tempo também. E consegue fazer esses pagamentos em boleto, que é o que facilita para essas famílias também, né? Então, todas essas coisas hoje que a gente traz como alternativa de pagamento é o que a gente traz de diferencial para esse mercado de turismo, né? Mas o nosso foco maior continua sendo os grupos, né, que nós temos com bastante saída. E aí, se a pessoa tem, por exemplo, interesse em algum desses grupos, é questão de contato. A apresentação que a gente faz é sempre muito pessoal. Então, todos os nossos grupos a gente conversa individualmente. Não adianta só perguntar preço, a gente não vai ficar só falando preço. No site, a gente já tem todos os preços. Todo o nosso atendimento é individual e falado bastante coisa. A gente quer saber da pessoa, de todo mundo que vai viajar com a gente. Então, é uma coisa bem diferente mesmo, né? Legal. Tem na verdade, não, eu queria te perguntar o seguinte, se você em algum momento já se cansou, você se realiza a cada viagem?
Porque eu falando com você, assim, eu te vejo questão uma de pessoa viajar, extremamente né? realizada com isso. Eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto muito dessa ideia de estar fora. E eu gosto muito de gente. Então, assim, uma época que eu tava meio down, assim, na verdade era um cansaço mesmo, psicológico, né? Pelo peso que às vezes dá de você coordenar muita gente. Você vai entendendo depois de um tempo que não é a questão do trabalho. É a questão mesmo do cansaço físico que isso dá às vezes. Da Mas mala que nem dá tempo de então desarrumar não e dá já tem que arrumar de tempo. Às vezes o novo. cansaço físico é puxado. Mas a questão do trabalho, assim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Porque cada grupo traz para mim, por exemplo, uma experiência muito diferente. Então, eu hoje tenho uma vantagem enorme de conhecer pessoas muito legais, gente muito bacana, pessoas que gostam muito de mim, que fazem muito propaganda boa sobre mim, inclusive. Viram grandes amigos. Eu tenho nessa minha vida de viajante aí, eu fiz amizades maravilhosas. Eu vou na casa de cliente meu em vários cantos do Brasil. Que legal. Então, são coisas que você não paga, né? Não tem preço. Então, não tem preço. Então, assim, pra mim, é uma realização muito grande, assim, sabe? Então, eu faço isso com muito gosto mesmo. Eu gosto mesmo dessa ideia de trabalhar com isso, de atuar com isso, de fazer parte disso. E ainda que vá alguém não, ainda que sempre estejam pessoas da sua equipe, você vai estar lá. Não, quando vai algum acompanhante nosso, eu tô acompanhando no back-office, né? Eu tô ali na retaguarda, mas sempre vai ter uma turma minha. Hoje eu tenho um treinamento que eu faço com esses meus acompanhantes, porque a empresa cresceu, eu não consigo acompanhar todo mundo mais. Mas toda a minha turma, por exemplo, que faz acompanhamento, é muito qualificada, né? A gente tem uma turma bem preparada, inclusive, para acompanhar, para lidar com o dia a dia de coisas que acontecem, e já aconteceu coisas muito complicadas para lidar, inesperadas. Assim. Desde perder um passaporte a um acidente muito sério, a coisas que, tipo, se você não tivesse acompanhado, você estaria no mato, literal. Então, os nossos viajantes, por exemplo, eles têm um conforto absoluto de saber que vai ter alguém que vai estar ali ajudando eles, uma empresa com um know-how enorme para ajudar a resolucionar qualquer tipo de problema que eles tenham. Então, a gente tem esse treinamento com equipe que deixa o nosso cliente, por exemplo, muito confortável em diversas situações. Bacana, né? Você falar sobre isso, porque vai e vem a gente tem notícias, né, de empresas de turismo que deixam os seus clientes na mão, assim. Então, ter essa confiabilidade, essa credibilidade. Aliás, eu até queria que você falasse um pouquinho, independente da pessoa contratar o seu serviço a partir da sua agência, quais os cuidados que uma pessoa deve ter quando contrata uma viagem? Vários. A primeira coisa que você tem que avaliar numa contratação de pacote, por exemplo, é se ele tem seguro, né? Porque, por exemplo, uma viagem para a Europa, obrigatoriamente você tem que ir com seguro. Isso não é uma opção. Isso é uma regra da União Europeia. Então, você não viaja com isso se você quiser comprar um seguro. Isso é uma regra, é uma obrigação. Você pode ser deportado se você chegar lá e eles te solicitarem a comprovação do seguro e você não tem, porque isso está na regra da União para entrar. E esse seguro ele tem uma solicitação mínima, que é 30 mil euros de cobertura. Então, isso é uma coisa que você tem que verificar. A outra coisa que você tem que verificar sempre é como que você está emitindo esse pacote. Eu já vi gente chegar numa agência, por exemplo, e falar assim, eu quero só passagem de ida, depois eu vou decidir a volta. E a agência aceitar emitir. E não pode. Então, assim, você pode ter um problema sério na hora da entrada. Tem muita coisinha que você, como profissional, por exemplo, e aí você tem que ver se você realmente está comprando de um profissional ou de um vendedor. Existe hoje, por exemplo, muita loja de turismo que tem vendedor e tem muita loja que tem profissional. Então, a loja que tem vendedor, o que você pedir para ele vai colocar ali, vai te precificar e vai te colocar para pagar. Ponto. Quando é um agente de viagem, um profissional, ele vai te dar uma consultoria. É um negócio, é isso que você precisa, é assim que funciona e tudo mais. Ele vai te cortar o caminho da pesquisa, que é isso que um profissional de viagem faz, né? Então, quando você vai solicitar uma viagem, montar uma viagem, a importância dessa pesquisa
é muito grande, porque você Não pode compra se na euforia aliviar. o negócio. Exatamente, você pode se aliviar de problemas seríssimos. Se você estiver viajando para o Brasil, é muito tranquilo você fazer tudo por sua conta. Você sabe todas as regras daqui, tem lei daqui, você conhece. Saiu da porta para fora, é Tem as muito particularidades complicado. de cada Tem. país. É muito comum você saber de pessoas que chegaram no aeroporto e não embarcaram porque não tinham certificado de vacina, porque não tinham passagem de volta, porque não tinham confirmação de hotelaria, né? Algumas pessoas que vão para ficar na casa de parente e não tem carta de recomendação, né? Tem gente que vai viajar para algum país e não tem nem visto, né? Compra passagem e acha que pode ir. Então, assim, tem todo tipo de situação que você pode Na verdade, pegar. a segurança de uma viagem, né? A alegria desta pessoa realmente viver tudo isso está nos detalhes. Nos detalhes. Tem duas meninas muito interessantes que estão fazendo elas são duas jornalistas, estão fazendo uns negócios no Instagram de uns perrengues que elas passaram de uma viagem. Só para você contextualizar, elas iriam para Cartagena e descobriram no aeroporto que precisava de febre amarela, de vacina. Não embarcaram. No aeroporto, elas resolveram ir para o Peru. Chegou no Peru, elas resolveram ir para Machu Picchu e descobriram que não tinha como comprar o ingresso mais porque estava lotado. Então, assim, elas foram fazendo várias coisas erradas e foram fazendo as postagens ali. Foi ficando muito engraçado. E a partir do teu olhar profissional, é bem isso que acontece. É muito isso que acontece. Porque, assim, só que o legal delas é que elas são ricas, elas têm muita grana, então elas têm o luxo de ficar fazendo essa brincadeira toda e vai torrando dinheiro. Testando mesmo. Vai torrando dinheiro com isso e acha isso muito legal e vai engajando na internet. Uma pessoa comum, uma pessoa uma pessoa normal, um trabalhador normal, ele não tem esse luxo. Né? Tipo, de simplesmente chegar. O luxo de ir a exatamente, a pessoa já está pagando aquela viagem, comprou dinheiro para aquilo, ele vai estar. É outro patamar. Então, se ele chegar lá, por exemplo, e não puder embarcar por conta de um documento. Putz, vai ser uma frustração. Não, ele tá no mato, ele tá no mato, ele não consegue fazer absolutamente nada. Então, a importância de você saber as coisas básicas sobre a sua viagem é um negócio seríssimo, né? Então, os cuidados que você tem que ter a hora que for comprar, não comprar nada em emoção, tomar muito cuidado com essas promoções, né? Não existe em lugar nenhum do mundo nada grátis. Nada que é grátis é grátis. Não caia na ilusão. Nada que é grátis. Nunca. Nada é grátis. Então, quando uma coisa estiver muito fora do preço, é certeza que não vai dar certo. A gente tem aí vários exemplos, né? Na internet aí bombou várias grandes empresas dando golpes enormes. Sim. Por quê? E o modo de operação é exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Não existe diferença entre uma grande empresa da internet que deu o golpe e uma pequena. É sempre o mesmo golpe. É preço. Entendeu? E para a gente fechar, Eric, por que viajar com a viagem com estilo? Hoje nós somos uma das melhores ou a melhor opção para viagem em grupo. Né? A gente dá as melhores opções para viagem em questão de pagamento, nós somos a melhor. Em questão de experiência, nós somos uma das melhores, porque aí tem várias outras opções também. E depende do ponto de vista também, né? E depende do ponto de vista, exatamente. Mas na questão de pagamento, nós somos a única. Então, a gente tem aí, ou nós podemos ser a sua única opção, ou nós podemos ser a sua ótima opção. Ótima opção. Que delícia. Sua mensagem, seu recado, seu convite para as pessoas que nos assistem, que nos ouvem, para finalmente realizar o seu sonho aí de viajar para fora. Eu faço um convite mórbido para todo mundo sempre. Eu falo para todo mundo o seguinte: a gente tem uma oportunidade na vida só. A gente sabe que a gente vai acordar hoje e é hoje. Aí a pessoa pode programar assim, daqui 3 anos eu vou programar uma viagem, será que vai acontecer? Eu falo, pois é, e se você não programar nada para daqui 3 anos? E 3 anos vão acontecer da mesma forma. E os 3 anos vão acontecer. Aí você pensa o seguinte: se você morrer e não fazer nada, então vamos começar a planejar a nossa vida antes da gente morrer, né? Porque a gente vai morrer. É a única coisa que a gente sabe. É a única certeza, né? E Deus me livre de morrer e alguém sem conhecer nada. E alguém fala, eu falo muito isso, Eric, Deus me livre de morrer com alguém falando assim, e se ela tivesse feito? E se ela tivesse experimentado? Uma das coisas mais importantes que você vai poder fazer na tua vida é a experiência de conhecer um novo lugar.
não vai ter nada na sua vida que você faça que vai ser mais interessante e mais rico do que você conhecer um novo lugar. E isso vai ser tão enriquecedor para a tua vida que ele nunca mais vai sair. E não tem nada de investimento que você faça que traga mais retorno do que isso. Você sempre vai lembrar, você nunca vai deixar nada te tirar isso e você vai envelhecer com aquilo. As memórias que você guarda de uma viagem são para sempre. Nenhum investimento que você faça vai guardar tanto investimento, tanto retorno. Sensacional. Né? Cada nova viagem parece ser a primeira sua? Sempre. E é aquela coisa de qual que é a melhor viagem? A próxima. Uau. Sempre é a próxima. Porque você não sabe o que vai vir, né? Nem então, com assim, as pessoas que você vai conviver, você não sabe, no teu caso. É sempre um livro em branco. Então, você vai ter um monte de história nova para conhecer, um monte de história nova para escrever. Então, é muita coisa boa. Quando você vê, no meu caso, quando eu vejo as pessoas chegando, eu conheço todos os lugares que eu vou, que eu levo todo mundo. Então, para mim, a experiência mais interessante é ver essas pessoas que não conhecem chegando nos lugares. Porque ela chega assim e ela fala... É impactada. Ela fala, era o que eu imaginava na minha vida. Legal. Né? E é lógico que você estando aberto para aquilo, você vai ter uma experiência absurda, né? Você voa de balão na Capadócia, você chega lá, a hora que você chega lá em cima, é uma coisa, uma euforia absurda, é aquela coisa de você se permitir. Você viu a Torre Eiffel a primeira vez na tua vida, você, sei lá, chegou na Grécia a primeira vez na tua vida, todos os lugares, no Egito a primeira vez na tua vida, todos esses lugares causam um impacto absoluto na hora que a pessoa chega e é incrível de ver o quanto que as pessoas ficam deslumbradas assim. Não tem nada de retorno financeiro que você tenha maior do que isso. Sensacional. Eric, suas redes sociais? @viagem com estilo. Que a nossa assim. Ali você vai ter todas as informações sobre tudo. Já fala tudo, né? Viagem com estilo. Viagem então, com de bobinha estilo. não tem nada lá. De basiquinha não tem nada. Eu vou ficando por aqui. Volto na semana que vem com mais um Vida em Sintonia. Fique com Deus.